Salve galerinha do COC Pré-Vestibular Assis, professor Alexandre Marrone. Vamos à nossa super revisão VUNESP, mais especificamente aí voltada à área de gramática e interpretação. Beleza? Bora lá! Língua portuguesa na VUNESP, né? Como que cai? Né? O que é trabalhado, né, em língua portuguesa nas provas da VUNESP? Então, a grande pergunta: o que cai? O que aparece? Muito bem, né? Fazendo um estudo dessa empresa, né, que trabalha aí com números vestibulares, mais precisamente aí na área de língua portuguesa, notei algumas coisas interessantes e, obviamente, vou compartilhar com vocês. Bom, primeiramente, né, em relação ao assunto linguagem escrita e oral, o que cai? Então cai norma ortográfica, ok? Ortografia, basicamente. E distinção entre variedades do português, ok? Categorias sociais e contextos de comunicação. Então, variedade linguística é um assunto também bastante presente nas provas da VUNESP. O que mais? Muito bem, na parte de morfossintaxe, quais são os assuntos mais cobrados nas provas da VUNESP? Classes de palavras, todas as classes, ok? Com destaque para os verbos. Elementos estruturais e processos de formação de palavras. Isso também é comum, ok? Elementos estruturais, as partes que compõem, né, os elementos mórficos que compõem cada uma das palavras, certo? Radical, desinências, enfim, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal, em caso de verbos, enfim. E os processos de formação que foram trabalhados aí durante este ano letivo. E aqui é um assunto que é batata, pessoal. Esse assunto cai com toda certeza do mundo em provas de língua portuguesa organizadas pela VUNESP. Flexão dos nomes, mas principalmente flexão verbal, né? O verbo sempre aparece, ok? A questão do tempo, modo, aspecto, voz, né? Voz ativa, voz passiva, correlação de tempos e modos, né? As locuções verbais. Então, verbo como um todo é um assunto comum nas provas da VUNESP, certo? Muito bem, ainda voltados aí para a parte de morfossintaxe, concordância nominal e concordância verbal, também figurinha carimbada, regência nominal e regência verbal. Beleza? Muito bem, em relação a processos sintáticos semânticos, né? O que cai em relação a isso? Frase, oração e período, conceitos básicos. A ideia de coordenação, a ideia de subordinação, também algo visto e tranquilo. Conectivos, marquem, figurinha carimbada. Uso de conectivos, ok? Função sintática, valores lógicos, semânticos, né, de significado desses conectivos. Organização e reorganização de orações e períodos e figuras de linguagem. Então, em relação a processos sintáticos semânticos, esses são os assuntos mais recorrentes nas provas aí organizadas pela VUNESP. Beleza? E óbvio, compreensão, interpretação e produção de texto. Isso certamente, né, irá aparecer. Compreensão e interpretação, né, nas questões objetivas, e a produção de texto, que é a redação, que nós já tivemos aí um primeiro contato, né, em uma outra oportunidade. Beleza, quanto em relação à compreensão e interpretação, níveis de significação do texto, então sentido denotativo, que é o sentido, né, real de cada uma das palavras do texto, sentido conotativo, a interpretação do texto, estratégias de articulação do texto, né, os mecanismos de coesão, todos eles vão aparecer,
lexical, referencial, articulação de enunciados de qualquer extensão e a coerência, né? Então, isso também impacta de alguma maneira na compreensão e interpretação. Modos de organização do texto, então as características, né, peculiares aí do texto descritivo, narrativo, texto dissertativo, isso também é comum e é óbvio, né, no caso das provas da VUNESP, a produção textual sempre voltada ao tipo, né, dissertativa e argumentativa. Beleza? Muito bem. Citação de discursos, então a questão de discurso direto, né, diferenciar o discurso direto do indireto e ainda o indireto livre. Relação do texto com o contexto histórico e social em que ele está inserido e intertextualidade. Beleza? Dessa forma, né, eu passo aí para vocês todos os conteúdos, né, mais comuns dentro de uma grande análise que eu fiz sobre as provas da VUNESP nos últimos anos, nos mais variados vestibulares. E daqui para frente analisaremos algumas questões, né, estilo VUNESP, que esses conteúdos, né, que eu comentei aí aqui são cobrados. Beleza? Preparados? Bora lá! Muito bem. Nós vamos então falar de algumas questões da FAMEMA, né? Até pensando aí na proximidade desse vestibular, então nós vamos trabalhar questões da FAMEMA, certo? FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, que obviamente tem como organizadora aí da prova a Fundação VUNESP, beleza? Bora lá! Aqui, pessoal, eu extraí uma questão do vestibular mais atualizado, né, 2020, e vamos ver como funciona, né? Esquecem as numerações, né, porque eu peguei as numerações originais da prova, então esquecem as numerações, vamos diretamente para as questões, tá? A primeira é número 6, sim, a primeira é número 6, beleza? Muito bem. Leia o texto para responder as questões de 6 a 8. Então, isso é muito comum na VUNESP, né? Um texto normalmente curto ou mediano, em que você vai ter que trabalhar esse texto em mais de uma questão, certo? Então, é muito interessante fazer uma boa leitura. Bora lá! O Ceará, apesar de restrições de renda, destaca-se em alfabetização. Um dos motivos do êxito é a parceria com os municípios, os principais encarregados dos primeiros anos de escolarização. Além de medidas que incluem formação de professores e material didático estruturado, o governo cearense acionou um incentivo financeiro. As cidades com resultados melhores recebem fatia maior do ICMS, com liberdade para destinação dos recursos. O modelo já foi adotado em Pernambuco e está sendo implantado ou avaliado por Alagoas, Amapá, Espírito Santo e São Paulo. Replicam-se igualmente as boas iniciativas do ensino médio em Pernambuco, baseado em tempo integral, que permite ao estudante escolher disciplinas optativas. Projeto acolhido em São Paulo. Auspiciosa, essa rede multilateral e multipartidária pela educação é exemplo de como a sociedade pode se mobilizar em torno de propostas palpáveis. Beleza? Texto bacana, né? Que fala aí dessa questão da educação, né? Sobretudo no Ceará, depois obviamente que outros estados são citados, mas um texto bem tranquilo, né? Que foi publicado aí na Folha de São Paulo, dia 27 de agosto de 2019 e utilizado no vestibular da FAMEMA de 2020. Muito bem. Em cima deste texto vem a primeira pergunta, direta e reta. O objetivo do texto é, então vamos lá, analisar o impacto no aumento do ICMS para as políticas públicas educacionais,
Examinar práticas que visem a melhoria das condições de ensino do país. Criticar a falta de políticas públicas em educação para atender os estados brasileiros. Contestar os resultados de práticas educacionais chamadas de inovadoras no país. Descrever as condições do ensino no Ceará, afetado pelas restrições de renda. Bom, pessoal, a leitura, né, do texto ela é imprescindível, né? A releitura também. Inclusive, você pode fazer uma pausa e fazer uma releitura desse texto, ok? Muito bem, mas vamos direto ao ponto, né? A pergunta é: o objetivo do texto é... Então, direto ao ponto, examinar práticas que visem a melhoria das condições de ensino do país. Então, neste caso, um exercício de interpretação, né, de compreensão do texto, você teria que sacar qual é a ideia principal desse texto, o objetivo, desculpa, não a ideia, o objetivo principal do texto e assinalar aquilo que melhor classifica, né, ou descreve como principal objetivo. Letra B de bola. Beleza? Muito bem. Ainda em relação àquele texto. O sentido original do texto está mantido com a reescrita do trecho. Pessoal, isso aqui é muito bacana, né? Esse tipo de questão é muito comum na VUNESP, né? Então ele coloca aqui 5 alternativas que teoricamente, enfim, tratam do assunto do texto, né? Óbvio, mas mantendo, né, como o próprio enunciado está dizendo, o sentido, ok? Então vamos lá, o sentido original do texto está mantido com a reescrita do trecho. Muito bem. As cidades com liberdade para a destinação dos recursos recebem fatia maior do ICMS, obtendo assim resultados melhores. Isso com certeza não está colocado no texto. Pelo contrário, ok? São Paulo desenvolve projeto de ensino médio que permite ao estudante escolher disciplinas optativas, o qual se replica em Pernambuco. Isso também não é colocado no texto, né? Pelo contrário, ainda se fala do Ceará, a questão da alfabetização nas séries iniciais, enfim. Não está correto, ok? C. Um dos motivos do êxito é a parceria com os principais encarregados dos primeiros anos de escolarização, isto é, os municípios. Perfeito! Isso aqui faz todo sentido. Isso aqui está presente no texto, sobretudo no início do texto. Então, acredito eu aí que a C já seja a resposta melhor, a resposta correta. Apesar de algumas medidas, como formação de professores e material didático estruturado, o governo cearense acionou um incentivo financeiro. Isso não é falado no texto. Destaca-se em alfabetização o Ceará devido às restrições de renda da parceria com os municípios. Não, né? Então, com toda a certeza do mundo, né, a alternativa que reproduz uma ideia que é defendida no texto, certamente é a letra C. Beleza, beleza, beleza? Muito bem. Mais uma. E agora nós vamos mudar a chavinha. Tivemos aí 2 exercícios de interpretação e agora vem um exercício de gramática, especificamente gramática pura. E para variar, cai a figurinha carimbada. Verbo. Vamos lá. A forma verbal sublinhada expressa a ideia de ação em processo. Pessoal, aqui tem que parar tudo. Ação em processo. Quem, né, tem esse papel quando se estuda o verbo, né? Então, quando a gente fala em ação em processo,
nós estamos falando do gerúndio, ok? Aquela terminaçãozinha NDO ali no verbo. Então é essa alternativa, né? É esse verbo, ou é essa locução verbal que devemos procurar aqui nessa alternativa. Porque quando se fala, repito, em ação em processo, estamos falando do gerúndio. Vamos para a letra A. Está sendo implantado ou avaliado por Alagoas, Amapá, Espírito Santo e São Paulo. Bom, tem uma referência ao texto, né? Mas de qualquer forma nem precisa do texto. Está sendo implantado. Olha só a ação em processo. É claro que se você já tivesse conhecimento aí do gerúndio, fica tudo mais fácil na sua vida, né? Você já mata aí o exercício de cara. Mas a interpretação também ajuda, né? Ó, está sendo implantado ou avaliado por Alagoas. Então é alguma coisa que está em processo. A alternativa A já responde o exercício. Vamos para as demais? O governo cearense acionou, passado, não é uma ação em processo. O Ceará, apesar de restrições de renda, destaca-se em alfabetização. Né? Aqui nós não temos uma ação em processo, apenas dizendo que o Ceará destaca-se, mas não que isso é uma ação em processo. Replicam-se igualmente as boas iniciativas, também não temos uma ação em processo. E por fim, né, a letra E, vou direto ali no verbo, né, pode-se mobilizar, isso não é uma ação em processo. Então, a única ação em processo é a alternativa A, ok? E para ficar mais claro ainda, ó, sendo implantado. Então, aqui nós temos essa ideia, né, do processo, ok? Beleza, beleza, beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, ó, isso é figurinha carimbada. Verbo no vestibular da VUNESP é figurinha carimbada. E essa questão da FAMEMA deixa isso muito evidente. Beleza? Muito bem. Agora eu vou lá para o vestibular de 2018. Ok? Então, por isso que novamente analisaremos aqui uma questão 7, mas foi a questão 7 da FAMEMA do vestibular agora de 2018. Questãozinha de gramática, ok? Não precisa de texto. Bora lá. O temido exército imperial do Japão, que em inacreditáveis 2.600 anos de guerras jamais sofreram uma única derrota, tinha sido aniquilado pelos aliados. Terceiro parágrafo. Obviamente que esse exercício, né, ele se relaciona a um texto, mas não há necessidade da leitura do texto por se tratar de um exercício gramatical em que o fragmento foi dado, ok? Então vamos direto ao ponto. A oração destacada é uma oração subordinada. Então nós já sabemos pelo enunciado que o que está em negrito é uma oração subordinada. Isso é fato, ok? Por que é fato? Porque sozinha essa oração em negrito não faz sentido. Ela precisa da anterior. Muito bem. Agora precisamos decidir se ela é adverbial, se ela é adjetiva ou se ela é substantiva, né? Já que as orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Neste caso, é evidente que se trata de uma oração subordinada adjetiva. Por que, professor? Então vamos lá. O temido exército imperial do Japão, percebam que em inacreditáveis 2.600 anos de guerra jamais sofreram uma única derrota. Isso é uma informação, é uma informação que dá uma característica para o exército imperial do Japão. É como se estivesse explicando esse exército, esse temido exército imperial do Japão. Então a oração inteira ela funciona como adjetivo. Note, ó, que inacreditáveis 2.600 está explicando esse exército, ok? Está trazendo uma característica para esse exército.
então ela é adjetiva. Quando ela for adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. Quando há a presença das vírgulas, explicativa. Quando não há a presença das vírgulas, ela é restritiva. Neste caso, como há a presença das vírgulas, nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva explicativa. Alternativa C. Beleza, beleza, beleza? Muito bem. Exercício que trabalha aí a questão de subordinação. Beleza? Olha lá. O último exercício aí da nossa aula é o exercício 10, também extraído do vestibular de 2018. Assinale a alternativa em que a oração subordinada, ó pessoal, mais uma vez, hein? Orações subordinadas. Está indicando uma finalidade, ok? Então, para que você consiga, né, identificar isso, eu sugiro sempre que você foque no conectivo, né? Então, por exemplo, olha lá, mesmo que tivesse dado dinheiro ao mendigo, não teria evitado as sensações desagradáveis que sua presença me provoca, ó. Mesmo que, ok? É conectivo, é o que é utilizado aí para ligar a principal à coordenada. Então, olhando para o conectivo, você já consegue descobrir a ideia que ele passa. E nós precisamos buscar um conectivo que indica finalidade. Ok? Muito bem, vamos para B. Uma vez que, mesmo que, não indica finalidade. Dei dinheiro ao mendigo porque isso evitaria as sensações desagradáveis que sua presença me provocava. Olha lá, agora o conectivo é porque. O porquê não indica finalidade, né? Ele é uma explicação, mas não uma finalidade. Então essa também não. Assim que dei dinheiro ao mendigo, ó, assim que não passa a ideia de finalidade, ok? Então também já era. Caso tivesse dado dinheiro ao mendigo, teria evitado as sensações desagradáveis que sua presença me provocava. Mais uma vez, caso tivesse dado, ó, caso, o caso não traz uma ideia de finalidade. Dessa forma, possivelmente a alternativa correta é a letra E, mas precisamos confirmar. Dê dinheiro ao mendigo para evitar as sensações. Pronto. Para evitar as sensações desagradáveis que sua presença me provocava. O para é um conectivo clássico que indica a finalidade. Dessa forma, a alternativa correta, letra E, com toda certeza do mundo. Beleza? Muito bem, pessoal. Vou ficando por aqui e peço mais uma vez, estudem os conteúdos típicos da VUNESP. Certamente você se sairá muito bem, ok? Nas provas organizadas por essa fundação. Sobretudo, FAMEMA, FAMERP, UNESP, entre outras tantas. Beleza? Forte abraço e até a próxima.